Imagine estar sozinho em uma estrada escura no meio da madrugada. O silêncio é absoluto. Apenas o ronco do motor e o brilho dos faróis cortando a escuridão. De repente, no retrovisor, você vê dois faróis gigantes se aproximando em alta velocidade. Mas esse não é um veículo comum. Não é algo que pertença a este mundo. Hoje você vai conhecer a história de João, um caminhoneiro experiente que em uma única noite descobriu que há coisas na estrada que desafiam a lógica e que talvez nunca deveriam ser vistas. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora é uma viagem onde o real e o sobrenatural se encontram e onde cada curva pode ser a última. João era caminhoneiro há mais de 20 anos. Conhecia cada curva, cada ponte e cada quilômetro daquela estrada. Mas naquela noite, algo parecia diferente. Já passava da meia-noite. Ele dirigia há horas sem parar, com apenas um café amargo, já frio, para espantar o sono. O rádio chiava uma música antiga, misturada com estática, preenchendo o vazio da cabine. A solidão da estrada pesava. Não havia outros faróis à frente nem atrás. Apenas a escuridão impenetrável cercando o caminhão. João olhava para os lados e via as árvores altas formando sombras retorcidas, como se observassem cada movimento seu. Naquele silêncio pesado, só restavam João, a estrada, e seus próprios pensamentos. Depois de quilômetros sozinho na estrada, João teve a sensação de não estar mais sozinho. No retrovisor, duas luzes surgiram de repente, cortando a escuridão como lâminas afiadas. Eram faróis enormes e vinham rápido demais. O coração dele disparou. De onde esse caminhão apareceu? Não havia visto nada na pista até segundos atrás. Os faróis se aproximavam com violência, tão perto que iluminavam toda a cabine de João, cegando seus olhos pelo reflexo no espelho. Ele tentou acelerar, o velocímetro subindo, mas o caminhão continuava colado, como uma sombra furiosa, ameaçando esmagá-lo a qualquer instante. João apertava o volante com força, as mãos suadas, o coração martelando no peito. Estava certo de que o impacto viria. Preparou-se para a batida. Mas no instante seguinte, o impossível aconteceu. Os faróis sumiram. Não diminuíram. Não ficaram distantes. Simplesmente desapareceram no ar. Atrás dele só restava a escuridão absoluta da estrada. Apavorado, João encostou no acostamento, desligou o rádio e ficou alguns segundos imóvel, tentando recuperar o fôlego. O peito subia e descia em desespero. Aquilo não fazia sentido. Ele sabia que tinha visto o caminhão. Ele sentiu a presença dele. Mas agora não havia nada. Absolutamente nada. Assustado com o que acabara de viver, João decidiu parar no primeiro posto de estrada que encontrou. O relógio marcava quase 3 da manhã. O local estava quase vazio, apenas alguns caminhões estacionados sob a luz fraca dos postes. Ele pediu um café, ainda trêmulo, e se sentou em uma das mesas de plástico. Pouco tempo depois, outros caminhoneiros começaram a puxar conversa, percebendo o estado dele. João contou, sem entrar em muitos detalhes,
que havia visto um caminhão estranho colado atrás do seu e que, de repente, ele havia desaparecido. Os homens se entreolharam em silêncio, até que um deles, mais velho, que carregava no rosto a marca de muitos anos de estrada, falou em tom baixo: "Você também viu o caminhão fantasma?" Outro caminhoneiro se aproximou, cruzou os braços e completou: "Isso acontece sempre nesse trecho. Dizem que, há muitos anos, um caminhão perdeu os freios numa descida e caiu numa ribanceira. O motorista morreu na hora. Desde então, alguns juram que o veículo ainda percorre a estrada, procurando companhia para o acidente que nunca terminou." João ficou em silêncio, o café esfriando nas mãos. Então, um terceiro caminhoneiro de voz firme acrescentou: "Eu vi esse mesmo caminhão semana passada. Ele quase me empurrou para fora da pista. A buzina ecoava tão alto que parecia atravessar os ossos. Mas quando achei que estava perdido, os faróis sumiram." Aquilo deixou João ainda mais perturbado. Já não era apenas a sua imaginação. Outros homens experientes haviam passado pelo mesmo, e todos diziam a mesma coisa. O caminhão aparece de repente, ameaça destruir e desaparece como fumaça. Depois de alguns minutos no posto, João respirou fundo, subiu na boleia e voltou para a estrada. Mas agora, cada quilômetro parecia mais pesado. Seus olhos estavam atentos ao retrovisor, como se esperassem a qualquer momento o brilho familiar daqueles faróis malditos. O silêncio da noite era quase sufocante. Apenas o ronco constante do motor preenchia o vazio. Então, aconteceu de novo. No retrovisor surgiram os faróis, fortes, agressivos, cortando a escuridão como duas lâminas flamejantes. João apertou o volante, o corpo inteiro arrepiado. Não pode ser. De novo, não. Desta vez, ele não pensou duas vezes. Afundou o pé no acelerador, o velocímetro subindo rápido. O caminhão rugia, ganhando velocidade, mas os faróis atrás dele não diminuíam. Pelo contrário, estavam cada vez mais próximos. No retrovisor, parecia que o caminhão fantasma estava prestes a engolir sua carreta inteira. A cabine tremia e João podia sentir a vibração estranha, como se o ar ao seu redor ficasse mais denso, mais pesado. O coração batia descontrolado, o suor escorria pelas têmporas. Ele tentava manter a calma, mas a cada curva os faróis queimavam ainda mais forte, como se estivessem colados ao para-choque. Era como se o caminhão quisesse empurrá-lo, como se o destino estivesse prestes a se repetir naquela estrada amaldiçoada. E João sabia, se não escapasse, poderia ser a sua última viagem. João já não sabia se estava correndo para salvar a própria vida ou correndo direto para a morte. O velocímetro marcava muito além do que ele estava acostumado, e mesmo assim, os faróis estavam colados atrás dele, cegando seus olhos pelo retrovisor. De repente, algo ainda mais estranho aconteceu. Os faróis não apenas se aproximavam, eles oscilavam, como se o caminhão estivesse prestes a atravessar a carroceria dele, como se fosse feito de fumaça, de sombra, de algo que não pertencia a este mundo.
O rádio chiou sozinho, uma frequência fantasmagórica, e no meio dos estalos, uma voz rouca, quase inaudível, murmurou algo que gelou o sangue de João. Eu não cheguei ao meu destino. Ele arregalou os olhos. O coração parecia explodir dentro do peito. Segurou firme no volante, mas as mãos tremiam. E então, no auge da perseguição, os faróis brilharam mais forte do que nunca, ofuscando tudo ao redor. João piscou tentando enxergar, mas quando abriu os olhos de novo, não havia nada. O retrovisor estava completamente vazio. A estrada escura, silenciosa, como se nunca tivesse existido outro caminhão ali. Ele respirava ofegante, as mãos ainda coladas ao volante, e a cabine cheirava a medo, suor e algo metálico, estranho, como ferrugem. Naquele instante, João teve certeza. O que o perseguia não era um veículo comum. Era a lembrança de um caminhão que nunca chegou ao fim da viagem. E naquela estrada, talvez nunca chegue. João finalmente chegou ao destino. Estava pálido, exausto, as mãos ainda trêmulas no volante. Tentava convencer a si mesmo de que estava vivo, mas a sensação era de que parte dele havia ficado naquela estrada. Nos dias seguintes, entre conversas com outros caminhoneiros, descobriu que não estava sozinho. Muitos já tinham passado pela mesma experiência naquele trecho. Um caminhão gigantesco que surge do nada, persegue e depois desaparece. Alguns juravam que se tratava do espírito de um motorista que morreu em um acidente anos atrás, condenado a refazer eternamente a última viagem. Outros riam, dizendo que era apenas alucinação da mente cansada depois de tantas horas sem dormir. Mas João sabia. Ele sabia que o que viu não era fruto do cansaço, nem um simples delírio. Aqueles faróis queimando no retrovisor eram reais. Reais demais para serem esquecidos. E toda vez que volta para a estrada, sente no fundo da alma que um dia o caminhão vai aparecer de novo. Até hoje, João não consegue falar daquela noite sem que a voz falhe e o corpo se arrepie. O simples ato de lembrar faz seus olhos se perderem no vazio, como se ainda enxergasse aqueles faróis queimando no retrovisor. E a lenda continua viva. Muitos motoristas garantem que, se você passar por aquele trecho da estrada à meia-noite, deve evitar encarar o espelho por muito tempo. Porque nunca se sabe. Quando dois faróis intensos podem surgir do nada, colados atrás de você. Um caminhão imenso que acelera sem parar, como se quisesse empurrá-lo para fora da pista. Um caminhão que não pertence mais a este mundo, mas que ainda vaga, noite após noite, à procura de companhia para sua última viagem. Se você chegou até aqui, já sabe que a estrada esconde segredos que nem todos conseguem explicar. João sobreviveu à noite, mas muitos outros motoristas relatam experiências que desafiam a lógica. E se você cruzar aquela estrada à meia-noite, talvez encontre algo que nunca deveria existir. Se você sentiu arrepios, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Aqui sempre temos histórias reais de mistério e suspense,
que vão fazer você olhar para o retrovisor antes de dormir. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E lembre-se, algumas aparições podem estar mais próximas do que você imagina.